Mete a boca no trombone. Entrevista. Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, exatamente para a gente possa até atender as questões aí, alusivas aos nossos ouvintes que faz algumas indagações, mas também principalmente saber desses primeiros dias aí, dessas primeiras semanas da nova administração de Balneário Camboriú. Prefeito, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia ao ouvinte da Rádio Menina, bom dia a todos que estão nos ouvindo, um prazer poder estar aqui com você e com os seus ouvintes. Primeiras semanas, como é que está? Muita correria? Evidentemente que sim, né? É um período muito intenso por conta de ser um novo governo, intenso por conta também do período de verão que Balneário Camboriú passa. Nós estamos, o governo troca num momento em que a cidade está a 1000 por hora, né? Uhum. Então, a intensidade dos serviços, eles não podem diminuir, pelo contrário, eles têm que melhorar nesse período. E aí requer um esforço, uma necessidade da máquina dar continuidade a alguns serviços essenciais. Fiscalização, né? E nós estamos fazendo uma fiscalização intensa. O serviço de limpeza, nós estamos com a Secretaria de Obras, com a EMASA na rua de maneira intensa, com todo o maquinário disponível também, para que nós, de fato, possamos melhorar o serviço, que era uma reclamação muito grande da população, você sabe disso, né? A questão dos matos nas ruas, da limpeza, da coleta de lixo. Então, a Secretaria de Obras, juntamente com a EMASA, está em cima disso, um trabalho constante. A questão das invasões, algo que nos preocupa muito. Eu e o Edson fizemos um voo agora, Elias, e constatamos que o problema é um pouco maior do que nós imaginávamos ser. Imagina. E esse problema de invasão, ele é tão sério quanto saúde pública, quanto a questão hospitalar, quanto a questão do atendimento. Né? Balneário Camboriú é uma cidade de um espaço territorial pequeno, cercado por morros. E essa morraria, quando ela começa a ser ocupada, e é o que está acontecendo de maneira lenta, mas está acontecendo, daqui a pouco ela fica uma situação irreversível. Né? E nós já temos situações difíceis de resolver já. Então, a nossa força-tarefa nesse momento, juntamente com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Planejamento, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com todos os órgãos de proteção, é a contenção disso, envolvendo também o Ministério Público, que vai ter um importante papel nessa situação, a regularização de algumas situações que precisam ser regularizadas, mas também passando um recado firme de que nós não toleraremos mais este tipo de situação em Balneário Camboriú. Esse tipo de avanço em Balneário Camboriú é um problema ambiental, é um problema social e pode também ser um problema de integridade física, até porque algumas áreas que estão sendo ocupadas, elas correm risco de deslizamentos, né? Então, de fato, nós vamos atuar de maneira intensa. E os outros serviços, o serviço hospitalar também é um serviço muito importante, que nos preocupa bastante. Nós atendemos cerca de 60% de pessoas dos outros municípios, né? E nós vamos regularizar isso. Eu estou retornando à ANFRE, onde é o lugar adequado para a discussão, para repactuar o funcionamento do Ruth Cardoso, né? Nós arcamos com a despesa, arcamos com todo o custo, com o atendimento, sozinho em relação a isso, né? E dessa situação não tem mais como continuar. E aí vai, né? Desde a diminuição de filas para consulta de especialistas, já estamos fazendo todo o levantamento para que possamos começar de maneira imediata. A redução de custos à máquina, isso é algo muito importante. Nós tivemos agora aí também as chuvas e mostraram mais uma vez a fragilidade do sistema de drenagem que a cidade possui, né? Um sistema que precisa de manutenção, que precisa de cuidado. Por isso a Secretaria de Obras já começou a fazer essa manutenção, está sendo trabalhada agora, nesse momento, no bairro das Nações, na Avenida do Estado, a limpeza, né, das galerias, das microgalerias e também depois das macrogalerias, que com certeza é um dos pontos que agrava o alagamento, é sem dúvida os dejetos, a sujeira que estão nas nossas galerias. Isso precisa ser limpo, precisa ser dado manutenção e será dado também. Outro fator preocupante das chuvas são os nossos rios. E aí tem principalmente lá o Rio das Ostras, que atinge aquela comunidade do sul
da cidade. Nós já estamos entrando num processo para que possamos fazer então uma licitação, para que possamos contratar uma empresa especializada na limpeza desses rios, porque não é somente ir lá e fazer a sua limpeza, tem que se respeitar também alguns critérios ambientais de que já foi, inclusive, alvo do Ministério Público no passado, né? Então, tudo isso é um processo minucioso, cuidadoso, mas que tem que ser feito, porque qualquer chuva, principalmente no bairro da Barra, lá no São Judas, está alagando por conta da sujeira do rio, por conta da falta de manutenção do rio e por conta também, muitas vezes, é bom que se diga isso, da falta de entendimento de alguns moradores que continuam jogando geladeira, fogão, continuam jogando dejetos no rio, agravando então a sua dificuldade e o seu fluxo. E isso precisa ser cuidado, precisa ser um processo também, além do poder público fazer a limpeza, tem que ter um processo também de conscientização com os moradores em relação a isso, né? É bom que se diga, uma cidade limpa, organizada, ela deve ser liderado o processo pelo Ministério Público, mas com uma colaboração constante e o entendimento dos moradores, para que não somente na sua área de abrangência, mantendo limpa, mantendo organizado, mas também em áreas comuns ali, como o rio, como as ruas, tem que ter a colaboração da população, senão o poder público também não dará conta. Mas isso também é um envolvimento que nós estamos aos poucos fazendo. Enfim, todo o levantamento do governo, tudo aquilo que as áreas que nós estamos colocando de pé, para que nós possamos, de fato, anunciar aí o nosso plano de 100 dias, que vai constar com mais de 50 ações. Essas ações são de maneira imediatas. Então, para que Balneário Camboriú entre na prefeitura, entre na solução de alguns problemas mais graves e daqueles que nós, evidentemente, nos propomos em campanha. Bote a boca no trombone. Nos estúdios estamos recebendo o prefeito Fabrício Oliveira de Balneário Camboriú. Prefeito, vamos a alguns questionamentos do ouvinte. Olha a pergunta assim, os vendedores, existe muita fiscalização em cima dos vendedores de rua aqui em Balneário Camboriú. A fiscalização está em cima. E os moradores de rua, aqueles que não fazem nada e que ficam incomodando e morando nas ruas? Muito bem. Está no nosso plano de ação, de maneira imediata também, e isso é uma atribuição da Secretaria de Bem-Estar Social, né, de um comprometimento do secretário Marasquim, da atuação firme em relação a isso. A equipe está montada, né, montada agora nos últimos dias, foi montada toda a equipe, e já está fazendo todo o levantamento, principalmente por essa questão dos moradores de rua. Algo que preocupa e é alvo de reclamação em Balneário Camboriú é o excesso de moradores de rua. De fato, existia uma ausência de política de encaminhamento, né, com respeito e dignidade à integridade física dessas pessoas, mas tem que ter o rigor da fiscalização do poder público em relação a isso, né? E nós estamos começando a atuar de maneira muito firme nessa área. Como também a regularização do espaço dos índios, que também é algo que nós temos que resolver na cidade, né? A população indígena, ela possui uma legislação especial, aonde requer também do poder público um atendimento diferenciado, né? Não é somente tem que ter todo o entendimento e um acordo entre as partes para que nós possamos então colocar ali no espaço adequado. Já estamos trabalhando nisso também, para que nós possamos então promover aí a segurança não somente do povo indígena, mas também a questão de ter um turismo de qualidade, né? Realmente algo um pouco chocante você transitar nas ruas e ver nas calçadas, né, essa situação. Então é algo que nós temos também que resolver. Salete perguntando como é que fica a situação do clínico geral nos postos de saúde. Eu acredito que seja o médico do Estratégia de Saúde da Família, né, Fabrício? Como é que fica a situação? Tá tudo preenchido, os cargos, ou precisa contratar? Como é que estão as equipes? Olha, sobre as equipes de saúde, da saúde da família, Balneário Camboriú possui um índice a ser melhorado, que é o aumento dessas equipes. Hoje em dia a cidade só atende cerca de 46%, onde o Ministério Público, onde o Ministério da Saúde preconiza que o ideal, que o aceitável é que nós chegamos pelo menos a 50%, a mais de 50%. E nós estamos trabalhando para aumentar, até porque nós entendemos que para que nós possamos melhorar o atendimento na saúde, diminuir o custo da saúde, investimento em prevenção, ele é essencial. E aí
a atenção, o investimento na atenção básica, na diminuição de filas de consulta médica, de exames e no aumento da equipe da saúde da saúde da família é essencial para que nós possamos alcançar esses níveis. Então, está também colocado no nosso plano de 100 dias a situação do aumento das equipes da estratégia da família. Perfeito. O César está dizendo, está denunciando na verdade, né? Só pede o pessoal da IMASA ou da subsecretaria lá da Barra passar por lá. Aliás, vão ter o subprefeito nomeado para a Barra, não? Não. Nós iremos fazer a nossa reestruturação, né, da máquina administrativa, e até lá nós não vamos nomear o secretário da Barra, né? Provavelmente não haverá essa função. Nós vamos adequar com outra nomenclatura e com outra especificação daquelas funções, como também outras situações que também nós não nomeamos por conta disso. Aí, só o recado do César para que dê uma fiscalizada. Lá tem um terreno baldio ali na rua Jardim da Saudade, que é a rua do cemitério municipal, inclusive, né, e do PA da Barra, né? Aí pede que alguém da IMASA ou da própria prefeitura passar para dar uma verificada nessa questão. Se deixar entrar um pouquinho, daqui a pouco vira um lixão, né? Felizmente, com certeza, né? Perfeito. A Rosângela do Bairro dos Municípios quer saber do projeto do Rio Peroba. Como é que vai ser? Diz que está muito feio o Rio Peroba novamente, né? O Rio Peroba é assim, né? Muda de estação, o mato cresce nas margens, vira aquela... O mato cresce. A nossa principal preocupação são as chuvas nesse momento. Por isso, tanto o Rio das Ostras, quanto as Gamboas, quanto o Rio Peroba vão estar junto nesse processo que eu anunciei anteriormente de licitação e limpeza, né? Porque também é um problema de alagamento o Rio Peroba, também, um dos problemas também, como disse o morador ali antes, é a falta de conscientização e também o lixo de maneira excessiva no rio. Perfeito. Tem mais perguntas aqui para o prefeito Fabrício Oliveira de Balneário Camboriú. Cleiton perguntando sobre a estrada do Barranco, se há alguma ideia para ser terminada, porque o asfalto termina ali e começa... porque na verdade o asfalto começa ali assim, né? Camboriú, a parte que é Santo Amaro está pavimentada. O nosso trecho que vai até a Marginal, a nova Marginal agora, oeste, ali na região sul de Balneário Camboriú, não está terminando. Tem algum projeto para melhorar aquela ligação? Nós temos várias situações em Balneário Camboriú, em todos, principalmente ali no bairro da Barra também, e na divisa essa situação é uma que está no nosso radar de atuação. Nós vamos fazer um levantamento junto com o secretário Edson Kratz, para ver, nesse primeiro momento, quais serão as ruas que terão a nossa prioridade nesse atendimento, né? Evidentemente, nós conhecemos a situação, sabemos ali que é uma situação antiga, uma situação que já vem angustiando os moradores ali há muito tempo e até às vezes um ponto de discussão política entre os dois municípios, né? Mas que logo nós vamos dar um calendário, né, de atuação e também nas melhorias e manutenção de algumas ruas da cidade, e com certeza nós vamos contemplar também essa rua. O mesmo Cleiton também fala, porque nós temos aquele trecho nosso, que é a estrada geral nossa do Barranco, mas tem também aquele trecho que uns falam que não é José Alves Cabral não, ali é São Miguel, né, que é dentro de Camboriú, sai da ponte e vai dar no Nova Esperança, mas tem um trecho ali que é a rua São Miguel, se não me engano, que é Camboriú e que está sempre com problema também. Eu acho que tem a discussão dos dois municípios, né? Veja bem, né? Essa discussão entre os dois municípios é algo que eu já conversei com o prefeito de Camboriú, e nós tivemos uma conversa muito boa em relação ao desenvolvimento regional, né? Então nós temos que conversar diversos temas, dentre eles, que eu considero um dos principais, é o ambiental, é o Rio Camboriú, algo que tem que ser discutido em conjunto, né? Mas, acima de tudo, não pode se pensar em uma ação em uma cidade sem que a outra seja, de alguma forma, impactada. Então, existe algumas demandas em conjunto que nós estaremos aí nos próximos dias, vou chamar o prefeito para uma reunião para que nós possamos, então, desenvolver uma linha de ação em conjunto em alguns temas importantes. O Ademar também perguntando sobre o Rio das Ostras, o senhor já falou ali o problema até da comunidade não respeitar, né? Mas ele diz assim, na rua Firmino Taveira Cruz, piorou a situação quando fizeram uma limpeza, porque uma empresa ali, se não me engano foi a Via Pava, implantou a tubulação, mas aí não foi desentupido, se não desentope, não tem como resolver. Todas as nossas galerias irão passar por manutenção e limpeza, tá?
Então, de fato, um dos problemas, além da sujeira no rio, além da sujeira nas nossas linhas de drenagem, precisam acontecer a manutenção. Então, o Rio das Ostras, sem dúvida nenhuma, hoje eu considero o ponto mais crítico de alagamento aí. Perfeito. Em todos os nossos rios. Aqui nos estúdios, prefeito Fabrício Oliveira falando conosco. Prefeito, segunda-feira que vem agora, a Câmara Municipal vai realizar uma reunião extraordinária para votar os 2 primeiros projetos que o senhor está mandando, as duas primeiras proposições da atual administração, até para se ajeitar dentro do orçamento, eu acredito, né? Uhum. E entre esses projetos está a reposição salarial dos trabalhadores do serviço público. Foi então... Está para segunda-feira a votação desse projeto, né? Foi já mandado à Câmara de Vereadores, foi uma requisição ali da reunião que nós fizemos junto com o sindicato dos funcionários públicos da cidade, onde nós já mandamos então o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que será apreciado para que nós possamos então dar o aumento anual. Da 8,77, se não me engano. 77%. 8,77. Perfeito. E, obviamente, não entra, no caso, os professores, porque depende do piso nacional, não é isso? Depende do piso nacional. Existe já um indicativo, que não são oficiais, que o piso nacional dessa vez foi maior do que o aumento que nós estamos dando. Se não me engano, o piso nacional poderá chegar em 7,65, que é um pouco menor, né? Então nós estamos vendo já a possibilidade de igualar o mesmo aumento que está dando os servidores e também aos professores da educação, né? Perfeito. A economia está sendo feita, eu já vi aí a Secretaria de Compras, lá o secretário Fernando Marchiori, né? Acabou em conjunto lá com a administração cancelando uma licitação para passarela da barra ali para os assessoristas, né? Qual é que é a saída daí no caso? A assessorista é usada aí a nossa guarda patrimonial, né? A nossa guarda patrimonial que poderá fazer esse serviço, está nos ajudando, vai nos ajudar justamente para que nós possamos fazer essa economia e depois adequar a necessidade. Agora é importante dizer também de que todos os contratos da prefeitura estão sendo reanalisados, né? Nós vamos anunciar nos próximos dias, Elias, as medidas de contenção de despesas, né? Serão medidas que cada pasta, que cada secretário terão como meta alcançar, seja elas, né, com os terceirizados, seja elas com os contratos, com o custeio natural, com o uso de material de expediente, até mesmo com o uso dos veículos e tudo mais para que nós possamos alcançar a meta que nós queremos então de economia, e nós vamos anunciar isso. Então é importante dizer que todos os contratos estão recebendo uma reanálise aonde nós vamos colocar um número, um percentual de economia em todos os nossos contratos, né? Está sendo feita uma revisão em todos eles. Com certeza é um momento delicado, porque além, né, de toda a situação nacional, a situação dos municípios, Balneário Camboriú precisa avançar em algumas áreas, e para isso nós precisamos de dinheiro, para isso nós precisamos economizar, e assim nós vamos fazer. Nós vamos lançar algumas medidas, algumas metas a serem alcançadas, e nós vamos colocar dentre eles as análises de todos os contratos que já estão sendo feitos. Você viu a presença do prefeito Fabrício Oliveira aqui, congestionou as nossas linhas, mas a gente faz, olha, vou tentar ler algumas que está sendo vindo direto aqui pelo nosso WhatsApp, que vai ser feito a respeito dessa sujeirada deixada pelos turistas. Tá. Como é que tá? Porque diz que a Imasa, a limpeza urbana, tem uma empresa contratada, mas não estão dando conta do recado, é muita coisa, né? É muita coisa. E mais aqui, ambiental, né, que faz o serviço. Exatamente, mas ambiental ela faz a doméstico, coleta, né, do lixo. Né? Isso. A parte de limpeza, varreção, de maneira ainda precária, está sendo feita pela administração pública. E de fato nós temos que, né, melhorar muito na limpeza. Nós vamos melhorar, nós vamos colocar, além da padronização, em alguns procedimentos para que realmente a limpeza funcione em determinados horários que precisa melhorar. Precisa entender que nesse momento, como eu disse, nós estamos com a cidade ainda cheia e ainda estamos em melhoria de alguns processos que precisa ser implementado para que então nós tenhamos de fato, as pessoas possam dizer: a cidade de Balneário Camboriú
está limpa. E ela vai ficar. Eu garanto que ela vai ficar limpa, porque nós estamos trabalhando firme em relação a isso. Está melhorando bastante, tá? Melhorou sim, nós estamos fazendo um processo de monitoramento constante nisso. E aí a Secretaria de Obras, juntamente com a MASA, tem sido incansável nisso, né? Para que nós possamos então deixar a cidade de fato ela limpa. Não podemos dizer que ela está naquilo que nós desejamos, mas ela vai ficar. Olha, a Luciane, tem tanta gente perguntando sobre isso aí que eu faço questão até de indagar do senhor. Foi feito um teste seletivo no ano passado, aí teve pergunta ali que... Eu fui durante muitos anos copydesk de jornal. O copydesk é o cidadão que corrige o texto dos repórteres. E olha que quando eu vi uma pergunta ali, disse, nem eu que sou mais novo estava sabendo. De tão difícil que era para uma função muito simples, né? Vai ser feita alguma... Como é que vai ser feito? Veja bem, esse processo de provas, inclusive, foi um grupo de pessoas ali no gabinete essa semana, questionando da validade, questionando do processo, de que existia situações irregulares, e esse processo ele foi homologado pela gestão anterior, né? Então, qualquer situação em relação à dúvida do processo, ele tem que ter algo contundente, e inclusive foi sugerido a algumas pessoas que existem, porque nós temos isso, temos aquilo, então encaminha ao Ministério Público, para que então possa fazer um processo legal dessa situação. Agora não depende mais da administração. Constatado que há irregularidade, aí tem todo um processo legal também para averiguar essa situação, né? Nós não podemos agora chegar e simplesmente cancelar algo que já foi homologado e está dentro do processo, dentro do rito normal, né? Se há irregularidade nas provas, se há qualquer tipo de situação, e eu sei que existe um grupo de servidores, um grupo de funcionários que já foi lá fazer, aliás, um grupo de pessoas que fizeram as provas, que já foi ao Ministério Público para levantar essa situação. Eu sempre digo aqui, às vezes a pessoa fica assim, mas olha, o prefeito na verdade muda, o gestor do município muda, mas o CNPJ é o mesmo, né? Aí tem coisas que já não dependem do prefeito que assume para mudar o que... A não ser que seja uma coisa assim que seja possível dentro da lei. Senão, tem que ir para a justiça. Os contratos celebrados pela gestão anterior que estão em vigência, né, existe tanto uma obrigação da contratada em realizar o serviço, como existe uma obrigação da contratante em fiscalizar e cobrar, né? Então, por exemplo, todos os contratos herdados, nós estamos dando sequência, porque a obrigação, o CNPJ é o mesmo, a prefeitura continua sendo a mesma, né? Só que fato, né, vai mudar o sistema de gestão, vai mudar o sistema de fiscalização, vai mudar o sistema de acompanhamento e até o sistema de pagamento muitas vezes. Mas todo o processo que foi dado continuidade, que está sendo dado continuidade por nós nesse momento, foi um processo, alguns deles, a grande parte foi realizado na gestão anterior, que tem que se dar sequência. Perfeito. Tem que se dar sequência, né? Perfeito. Olha, o prefeito, vamos fazer o seguinte, tem pessoal indagando muitas coisas localizadas e também nossas linhas já ficaram congestionadas. Tudo que a gente recebeu aqui e assim que for liberando, a gente vai conseguir passar para a Renata? Pode encaminhar, que nós imprensa, fazemos questão, eu faço questão de responder, né, e já aproveitando, me convidar para outras vezes estar aqui com você. Se autoconvidando aqui, eu faço questão de trazer as informações, o esclarecimento e a publicidade de tudo que nós estamos fazendo, tá? Aqui você está, né, você sabe disso, tantos os leitores aí, as pessoas que nos, né, os ouvintes, aliás, que nos ouvem nesse momento, como você tem liberdade de fazer qualquer pergunta e nós estamos aqui para responder. Então pode encaminhar essas perguntas que nós daremos sequência e resposta a todas elas, como também vamos divulgar, estamos divulgando todos os nossos passos diariamente, semanalmente, como também tudo aquilo que nós vamos fazer para ter economia na cidade, para ter economia da gestão pública, os nossos avanços, a nossa reestruturação administrativa, o que vamos fazer nos próximos 100 dias. Queremos dar publicidade para que a população nos acompanhe, nos fiscalize e também nos ajude. É preciso o envolvimento das pessoas, é preciso o envolvimento da população em fiscalizar, em ajudar e nos ajudar também a manter a cidade organizada, a cidade limpa. Valeu, obrigado pela sua presença aqui. Que agradeço.